checklist de exames para você ser 10 anos mais jovem que a sua idade. É isso que eu quero contar para você aqui nessa aula de hoje. Estamos na terceira aula da temporada de série, em que a gente está colocando tudo sobre a saúde da mulher 40+. Então, se você está por aqui, já pega o aviãozinho, chama suas amigas para a gente poder, passar essa informação do bem, trazer essas informações que são muito relevantes para a saúde das mulheres com 40 anos ou mais. Bom dia para o pessoal que está entrando. Então, gente, hoje a gente vai falar desse check-up anual, que a partir dos 40 anos é mais importante a mulher começar a se olhar, começar a entender o porquê que ela tem que fazer esse check-up anual. Tá? E aí eu vou falar para vocês as especialidades que vocês têm que procurar, os exames que vocês têm que solicitar. Por que, gente, que eu tô trazendo essa informação aqui para vocês? Porque é importante ressaltar que a saúde de vocês é algo que tem que estar no centro da vida de vocês. Então, assim, corpo, mente e espírito. Né? Eu tenho que ter um corpo saudável, uma mente saudável e um espírito saudável. E para isso, eu preciso entender quais são em que momento que eu estou, como que a minha saúde está. Não adianta você pensar que você vai em um profissional da saúde e que ele é um especialista X. E aí ele vai entender de uma partezinha do seu corpo. Mas talvez ele não te pergunte algum sintoma, algum sinal importante que o seu corpo está dando, que só quem vai conhecer é você mesma. Então você só vai ter condições de falar sobre isso se você se auto-observar. E por que eu trago isso aqui para vocês? Porque com a experiência de consultório, eu percebo que isso é muito comum na vida das pessoas. A gente tem uma vida muito corrida, então a gente acaba não se auto-observando. Então é o que eu peço muito para as minhas pacientes e agora eu quero mostrar, e pedir aqui para vocês também, para que vocês se auto-observem e comecem a anotar essas coisas, tá? Para que vocês consigam entender esses sinais e sintomas que o seu corpo tá falando, para que você consiga ajudar o profissional de saúde a ajudar vocês, Seria bem isso mesmo, tá bom? Então quem vai entrando fique à vontade, já pega o aviãozinho, convida mais mulheres com 40 anos ou mais que querem entender e saber mais sobre a sua saúde, tomar como algo importante isso, para que a gente consiga rejuvenescer 10 anos ou até mais, ao invés de envelhecer. O envelhecimento após os 30 anos, gente, ele é muito rápido. Então, se vocês observarem, se vocês têm aí, estão chegando nos 40, eu faço 40 esse ano, 2023 é o ano. Então, se Deus quiser, farei meus 40 anos. E a gente começa a perceber que tudo vai ficando mais acelerado. Tudo vai ficando mais acelerado no processo de envelhecimento. Queda de cabelo, espessura de pele, manchas na pele. Se isso acontece por fora, gente, quer dizer que por dentro o nosso corpo também está estragando. Porque o nosso corpo é como se fosse uma máquina. Então, se, por exemplo, a gente tem uma máquina e a gente não faz o processo de manutenção nessa máquina, com certeza ela vai estragar mais rápido. Então, a ideia desse check-up aqui a partir dos 40 anos é para que vocês entendam o porquê desses exames, tá? E que vocês façam mesmo uma anotação aí desses exames para que a gente possa ir buscar profissionais que possam nos ajudar cada dia mais. Eu sou Maluma Fontão, sou farmacêutica e nutricionista e trabalho aqui num projeto online em busca de mulheres com 40 anos ou mais que querem rejuvenescer sem cirurgia plástica, sem pílula milagrosa. Quero pessoas reais como eu, assim como você, que querem ter saúde, qualidade de vida e beleza, a partir dos 40 anos, que é isso que a gente quer, Isso que importa. Tá bom? Eu trabalho com 3 pilares bem relevantes e que a gente vai estar sempre conversando aqui. Alimente-se, suplemente-se e monitore-se. Então, dentro desse processo de alimentação, a gente vai falar muito dos alimentos poderosos para a saúde da mulher. Dentro do projeto de suplementação, eu vou trazer muita informação sobre suplementação para você. A gente vê que na internet é muita informação perdida. O que eu quero aqui é compilar, é mastigar isso para vocês, para que fique um formato fácil de vocês entenderem. Tô vendo o pessoalzinho subindo o coraçãozinho? É importante mesmo que vocês façam isso para que a gente possa interagir com o seu perfil, que o meu perfil interaja com o seu. E sempre que quando eu estiver ao vivo, o meu perfil indique para você que eu estou ao vivo. Lembrando que toda quarta-feira, 7h45, a gente tem live com Saúde da Mulher 40+, aqui, tá bom?
Então, o alimentos a gente vai falar sobre alimentos poderosos. Suplementos a gente vai falar sobre suplementos poderosos para a saúde da mulher 40 a mais. E no Monitore a gente vai falar sobre exames, a gente vai falar sobre atividade física, sobre sono, sobre outros pilares que também são muito importantes dentro da saúde da mulher. Joia? Então vamos lá, né? Por que é importante, gente, então, a gente pensar nessa questão da avaliação anual dos exames que eu preciso fazer para poder manter a minha saúde e melhorá-la, né? A gente tá num momento da vida, 40 anos é um momento da vida em que a gente precisa começar a melhorar, não dá pra gente piorar, não dá pra gente estar onde a gente está também. Bom, se você já tem uma vida super saudável, se você já, né, tem um sono ok, não tá sentindo diferença nenhuma na sua vida, então esse conteúdo não é pra você. Mas se você começa a sentir com 40 anos que as coisas estão ficando um pouco diferentes do que você era acostumado, tá ficando um pouco mais difícil, desafiador, levantar cedo tá ficando mais difícil, fazer atividade física tá ficando mais difícil, essa live é pra você. Se alimentar, né, tá ficando mais difícil. E se você nunca se preocupou com nada disso e viu que realmente a coisa está ficando feia, né? Então, se você tem uma péssima alimentação, péssimos hábitos, esse lugar aqui é muito para você também, porque a gente quer te dar a mão e trabalhar com você todo esse processo, tá bom? Então, gente, papel e caneta na mão, porque hoje eu vou falar informações importantes para vocês anotarem aí, fazer mesmo esse checklist para poder buscar o check-up anual de vocês. 40 anos, gente, é um marco aí onde a gente fala como perimenopausa, né? É um pouquinho antes da menopausa, na periferia ali da menopausa. Então é quando meus hormônios já começaram a declinar bastante, porque isso vem lá dos 30 anos. Então aqui meus hormônios já começaram a declinar bastante. E eu já começo a sentir alguns sintomas que eu falei bem na live, na aula 1 e na aula 2, que estão aí no meu feed. Eu já mais na aula 2, né, que foi sobre se você tá perto aí da menopausa, se você não está. Então eu falei bastante sobre a irritabilidade, sobre o cansaço, a fadiga crônica, sobre esse mal-estar geral, né? Às vezes não parece que é você mesma que tá dentro daquele corpo. Então, sobre a questão dos calorões, da sudorese, do emagrecimento, da barriguinha de menopausa. Então foram várias questões que eu coloquei para você se conhecer e entender em que momento você está. Agora que a gente já entendeu em que momento que a gente tá, a gente entende que a gente precisa fazer esse check-up, certo? Então essa é a ideia. Então como se a gente fosse uma máquina e a gente precisasse fazer mesmo a calibração, a lubrificação e a manutenção nessa máquina. Existem alguns exames que eu vou ler aqui para vocês, para que eu não esqueça de nenhum. E que depois eu vou falar sobre cada um deles, né, bem minimamente, para que vocês entendam a importância deles, tá bom? De forma bem prática, bem didática. Então, a gente tem a mamografia, os exames de ultrassom, né, pélvico, transvaginal e abdominal, né? O ultrassom de tireoide também é importante. A gente faz uma visita ao oftalmologista e ao dermatologista, tá? Aí a gente tem um asterisco aí na densitometria óssea que eu vou comentar com vocês mais à frente. E a gente tem os exames de sangue que são muito importantes. Então, pelo menos anualmente, né? Um hemograma, as questões das taxas de glicemia, de taxa de colesterol, ferritina, ferro, vitaminas, minerais. A gente tem o fibrinogênio, que é um marcador bem importante de inflamação, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, nesse contexto que a gente está vivendo de pós-Covid, né? Então, o fibrinogênio é um marcador importante. A PCR ultrassensível. Então, eu vou falar qual o profissional que vocês devem procurar para solicitar cada um desses exames, tá bom? Dentro do contexto, assim, ainda de relevância, o que a gente observa? Que é bem comum, por exemplo, as pessoas se preocuparem com ir ao ginecologista e fazer o preventivo de forma anual. Tem isso, as meninas aprendem desde, né, lá de novinhas. Então, às vezes começou ali a atividade sexual, algumas um pouco antes. Hoje a gente tem a vacina do HPV, né, que já melhorou muito as coisas em relação ao câncer de colo de útero. Mas a gente observa que ainda é uma preocupação. E por isso que cada vez mais, né, graças a Deus, a gente tem diminuído esse câncer. Então, é mais uma forma de mostrar que quando a gente previne, a gente consegue, né, retardar ou até diminuir mesmo aquele marcador ali, aquela expressão gênica que a pessoa possa ter para aquele tipo de câncer, né?
Então, o que começou a acontecer, né? Eu até fui atrás de dados bem estatísticos, a gente pode ver aqui, o INCA fala, né, que estima que 704 mil casos de câncer por ano no Brasil até 2025. Quer dizer que todo ano, em 2023, 2024, 2025, cada um desses anos vão ter 704 mil casos novos de câncer, né? Então isso é muita gente, né? Isso são muitos casos de câncer. E aí o que que eles relatam, né? O primeiro caso de câncer ainda é, né? A primeira causa ainda é câncer de mama, né? A segunda causa, que antigamente era de colo do útero, hoje é de pele, não melanoma, que é aquele menos invasivo e que muitas vezes você tem uma vizinha, uma tia, uma avó que tenha e você nem sabe, porque é quando ela fala, retirei aqui um machucadinho. E aquilo ali é, né, um câncerzinho de pele não melanoma, só que ele é muito perto, né, de outros tipos de câncer. Ele é um tratamento mais simples, então não é de muita causa de morte, né, de mortalidade. Acaba que a gente nem fica sabendo, mas ele é o segundo caso, né? Então, mais um motivo aí pra gente poder passar no dermatologista, por exemplo, anualmente. Muitas pessoas não passam, tá? E o terceiro, ele é uma colocação dividida em lugares, né, em cidades que são mais desenvolvidas e menos desenvolvidas, que eu também achei bem interessante a gente poder parar para pensar nisso, né? Então, em regiões que são mais desenvolvidas, é comum o câncer de colo retal. Em cidades que são menos desenvolvidas, aí depois ele entra em quarto lugar nas outras, né? Mas em cidades que são menos desenvolvidas, é mais comum o de colo de útero. Por quê? Porque é onde a gente ainda pode ter uma carênciazinha nesse preventivo anual que as pessoas fazem, né? Então, se a gente tem uma carênciazinha, ele sobe de patamar, porque ele realmente é mais comum de acontecer. Mas a gente observa que o colo retal, o câncer, né, ali de intestino, principalmente na região do cólon, ele tem sido mesmo bem classificado. E por que será, né, gente? A gente tem um trato digestivo aí gigante, que eu costumo falar sempre aqui com vocês, vai da boca até o ânus. E ali dentro acontece muita coisa, acontece muita reação, acontece a absorção de coisa boa, acontece eliminação de coisa ruim. Então, assim, será que eu não estou ingerindo muita coisa ruim e aí eu tô atrapalhando a absorção das coisas boas, né? Então, como que eu tô tratando esse meu corpo? Então, mas isso é assunto para outras aulas que a gente também vai falar por aqui, né? Falei um pouquinho para vocês do processo de detoxificação, então vale a pena vocês correrem lá atrás e assistirem a aula 1 e a aula 2, tá bom? Levando em consideração, então, que o Brasil tem 213 milhões de habitantes, 704 mil novos casos a cada ano, né? 2023, 2024, 2025. É muito caso de câncer. E a gente não tem só o câncer, né, gente? A gente tem outras doenças. Então, por exemplo, às vezes a pessoa tem uma esteatose hepática, tem um câncer, um fígado gorduroso, e não sabe. Às vezes ela tem uma pedra na vesícula, às vezes estoura aí uma inflamação interna, tem que correr para o hospital. Então, se ela fizer um simples ultrassom abdominal anual, já melhora muito. Não tô dizendo que a gente não vai ter susto, tá, gente? Não é isso. Mas já melhora muito esses quadros aí de susto mesmo, né? Ao longo do tempo, tá? Então, vamos ficar atentas a tudo isso, certo? Por onde então, gente, que a gente deve começar, né? Por onde que a gente deve começar? Eu separei aqui 7 especialidades que vocês devem procurar anualmente, e aí cada uma delas vai dizer, né? Se você tem que visitar todo ano, às vezes vai dar um intervalinho aí de 2 anos, tá bom? Então eu vou falar 7 especialidades para vocês aqui agora. Quem já quiser pegar um papel e a caneta, beleza. Quem quiser prestar atenção aqui em me falando, eu já vou fazer um convite para vocês. Espera aí um minutinho. Vocês vão pegar, vão lá na bio do meu perfil e tem lá grupo VIP gratuito. É uma comunidade, um grupo de WhatsApp, onde a gente lança ali materiais, onde a gente interage com vocês, onde vocês saibam de primeira mão que eu vou entrar aqui ao vivo para fazer uma live, por exemplo.
Pode acontecer da gente vir aqui fazer uma live surpresa, então eu vou avisar ali naquele grupo, né? Pode acontecer de a gente oferecer um serviço gratuito, algo que seria um serviço pago, mas que a gente quer oferecer de forma gratuita em algum momento, né? Fazendo alguma campanha, algum lançamento. Então, assim, é importante que vocês estejam mais próximo de mim. Então, quem quer estar mais próximo, vai até a bio do meu perfil e vai entrar ali no meu grupo VIP gratuito. Tá ali, vai direcionar vocês para um grupo de WhatsApp. É um grupo bem tranquilo, onde geralmente só a equipe que lança material. A gente até vai fazer umas enquetes ali, mas por enquanto é assim que funciona. E a gente vai postar ali hoje um PDF com um resumão desse checklist aqui de exames que você deve procurar fazer, tá? Então vale a pena porque são muitos termos, às vezes técnicos, talvez para vocês anotarem aí vai ficar meio complicado, por isso que a gente optou fazer nesse formato dessa vez, tá? Não é toda live que tem esse PDF, então aproveitem, é material bom e material gratuito para vocês, gente. Pode compartilhar, fiquem à vontade, certo? A gente faz de coração mesmo. Então vamos lá. 7 profissionais que vocês devem procurar. Não tá por ordem de esse é mais importante do que o outro, tá? Eu fui colocando, depois a gente pode até fazer um apanhado geral, mas pra mim, na verdade, todos eles são importantes nesse checklist anual, tá? Então, assim, fiz 40 anos, Maluma, não sei por onde começar. Tô com dores na mão, vou no médico de dor na mão. Tô com dor no pé, vou no médico de dor no pé. Tô com dor de cabeça, vou no neurologista. Não, gente, faz o checklist de vocês. Faz o check-up anual de vocês, que vocês vão identificar muito mais fácil o combo. Então, o que eu sempre oriento? Marquem esses especialistas, assim, num prazo de 2 meses, entre eles todos, para que vocês solicitem esses exames. Vocês vão precisar ir no laboratório de sangue, por exemplo, uma vez só, entendeu? Vocês já vão ter todo aquele checklist de exames, senão vocês ficam pulando de médico em médico, indo em um monte de médico, e isso é muito cansativo para vocês, tá? Então, o primeiro que eu coloquei aqui, que eu acho importante, é o cardiologista. Então, vocês vão ao cardiologista e vão solicitar um exame clínico básico que ele vai fazer em vocês, né? Ele vai orientar qual tipo de exame que ele tem que fazer. E você vai solicitar de sangue, colesterol e frações. Então, vai vir triglicerídeo, LDL, HDL, todos aqueles exames. Então, colesterol e frações. Fibrinogênio, que é esse que eu falei que é bem importante para marcador cardiovascular. Por isso que eu queria fazer o PDF depois, tá vendo? A homocisteína. Também vocês vão pedir. E o PCR ultrassensível, tá? Então, revisão. Médico 1, cardiologista. Exame clínico geral, fibrinogênio, PCR ultrassensível, homocisteína, colesterol total e frações, certo? Exames. Depois a gente vai ao gastroenterologista, o gastro, e a gente vai pedir exame clínico, a colonoscopia e podemos pedir ultrassom de abdômen, por exemplo, no gastro também, certo? Beleza. Médico 3, vou ao oftalmologista. Por que eu vou ao oftalmologista, gente? Porque eu começo a ter problema. Às vezes a pessoa foi no oftalmologista com 12 anos de idade. Nossa, que vista ótima, não é nada disso, mãe, tá tudo ótimo. Precisa voltar daqui a 5 anos. A pessoa simplesmente, de 12 para 5, nunca mais volta. Passou a vida sem problema de vista, blá, 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 blá. Chegou 40 anos, gente, às vezes ela pode começar a ter uma questão ali relacionada a perto, e aí começa a comprar esses óculos em qualquer lugar, aí não faz o exame direitinho, não faz uma avaliação de catarata, não faz uma avaliação de outras doenças oftalmológicas, né? Que o oftalmologista melhor do que eu vai poder falar pra vocês, mas que eu percebo na minha prática que acomete muitas mulheres após os 40 anos, tá bom? Beleza. Quarto, endocrinologista, gente. O endocrinologista vai avaliar principalmente a tireoide de vocês, mas vai avaliar também seu sistema endócrino como um todo. Então eu acho que eu não acho que você deva ter um ginecologista ou um endócrino porque você tá na menopausa, porque você vai chegar lá. Não, você tem que ter os dois, a gente tem que ter os dois. Então você vai no endócrino e aí ele vai avaliar a tireoide,
vai avaliar todo o seu sistema hormonal, você vai pedir um ultrassom de tireoide, ele vai fazer o exame clínico também. No sangue, você vai pedir para ele T3 livre e reverso, TSH e T4. Se você pedir para qualquer outro médico isso, ele não vai te solicitar, mas é bem provável que no endócrino ele te solicite. Por isso que eu tô te direcionando, gente, isso aqui é material que eu passo para as minhas pacientes em consulta e eu tô passando aqui para vocês, tá? Então, assim, é bem importante vocês observarem isso aqui, tá bom? Aposto que muitas que estão aqui, ou que vão assistir isso depois no gravado, né? Porque tá ficando ali gravado no perfil, e as pessoas estão assistindo. Não tem nem noção, não tinham nem noção disso que eu tô falando, tá, gente? Então, assim, é bem importante vocês observarem isso. Então, cardiologista, gastro, oftalmologista, endócrino. Aí no endócrino, a gente vai fazer aqui um parênteses para densitometria óssea. A densitometria óssea, gente, é um exame para avaliar a fixação, a quantidade de cálcio que eu tenho no meu corpo. O que acontece? Muitas vezes a pessoa, ela não tem nem noção de que ela possa ter uma osteopenia ou uma osteoporose. E qual a diferença? A osteopenia, ela é mais branda, mas ela é um caminho para a osteoporose. Ela pode não virar uma osteoporose. Todas elas vão estar relacionadas com a qualidade do seu osso. Se você tem um osso que tem uma baixa fixação de cálcio, entre outras coisas, você acaba tendo lesões, fraturas no futuro e que atrapalha muito a sua qualidade de vida lá na frente. Então, por isso que a gente fala, se você quer ser uma pessoa de 60 anos, saudável, ativa, que pratica atividade física, que tem um corpo bacana, que ainda é jovem, porque assim, né, se for para viver até 100 anos feliz, com qualidade de vida, eu quero. Mas a camada cheia de problemas, será que você quer? Eu, sinceramente, não sei se eu quero. Não depende de mim, depende de Deus, né? Mas o que eu vou buscar na minha vida? Qualidade de vida e saúde. Então, as diretrizes hoje, elas pedem que a gente faça a densitometria óssea a partir de 65 anos. Mas aí, quando você começa a ler aquilo ali, você fica assim, oi? Por exemplo, sabia que o consumo excessivo de álcool, é uma informação relevante, importante, que deve ser considerada para as pessoas fazerem a densitometria óssea mais cedo? E aí? Será que com quantos anos que a gente tem que fazer? Eu com 40 anos eu já vou solicitar a minha. Por quê? Porque eu quero acompanhar a minha densitometria comigo mesma, né? Eles têm lá o Score Z, Score T, de acompanhar essa densitometria, mas eu quero acompanhar a minha comigo mesma, entendeu? Pra eu ver se o que eu tô fazendo tá surtindo efeito ou se tá piorando a minha qualidade óssea. E a gente pode fazer aqui um momento só de qualidade óssea. Então, por exemplo, o consumo de álcool é importante. E aí, quem aqui nunca bebeu uma tacinha de vinho, né, uma cerveja, que atira a primeira pedra? E aí eu pergunto, gente, porque eu sei, eu tenho muitas pacientes, então eu sei o que acontece na vida das pessoas. E aí eu fui procurar, né, o que é um excesso de álcool. O excesso de álcool para a OMS são 2 doses de 10 gramas por dia de álcool e se abster 2 dias por semana. Então, o que significa? Você ficaria, por exemplo, segunda e terça sem ingerir nada de bebida alcoólica. E na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, você poderia beber 2 doses de 10 gramas de etanol, que seria aí mais ou menos 330 ml de cerveja, 112 ml de vinho, então um tantinho assim de vinho, né? Tantinho assim de vinho, talvez menos que uma taça dessa de cerveja. E aí, gente? É isso que as pessoas ingerem? Ou a gente está tendo um grande excesso de ingestão de álcool, que o álcool tem muita relação com perda de massa óssea? Então aqui a gente tem já 2 coisas para pensar, né? A primeira, preciso beber menos. A segunda, preciso pensar se eu não tô aí dentro desse excesso de álcool, mesmo que eu pare agora, que eu diminua agora, e se eu não preciso fazer a densitometria óssea. Tá, gente? Então, eu queria deixar esse asterisco aqui com vocês para que vocês conversem com o endocrinologista de vocês. Porque ele vai estar, espero, né, que ele esteja apto para poder desenvolver aí, desembolar essa questão com vocês.
Mas a gente tá aqui para ajudar, para alertar. Então é por isso que eu trouxe esse especialista como quarto aqui da nossa lista, tá bom? Quinto especialista, gente, é o ginecologista, né? Poderia ter entrado lá em primeiro, mas aqui na minha listinha tá como quinto, porque geralmente é o que as pessoas já vão todo ano. Então, vocês vão continuar indo no ginecologista de vocês, fazendo o preventivo por conta, né, do HPV em especial. Vocês vão fazer um ultrassom transvaginal e pélvico. Então, vocês não vão pedir só o preventivo. Doutora, agora eu queria fazer um ultrassom transvaginal e pélvico. Ah, por quê? Ah, porque eu assisti lá falando que é importante a partir dos 40 anos para começar a ver se eu tenho mioma, se eu tenho endometriose, se eu tenho algum pólipo que precisa ser retirado. Então são exames um pouco mais invasivos. E aí vai depender ali da prática. Vamos supor que você vá nesse mesmo ginecologista há 40 anos. E aí realmente pode ser que não tenha necessidade. Mas se você é uma pessoa aí que estava um pouco perdida em relação à saúde, né? Eu acho importante a gente colocar isso daqui. No sangue a gente vai pedir ferro e ferritina para avaliar ferro. A gente vai pedir vitaminas e minerais. Em especial, gente, vitamina D e vitamina B12, tá? E o hemograma, né? Aqui o ginecologista vai estar avaliando toda aquela perda de mineral e de vitaminas que acontece durante os ciclos de vocês. Quando a gente começa a ter ali a perimenopausa, que eu expliquei na live passada, fica uma chamada aqui para live da semana passada, que os ciclos acabam ficando com mais fluxo, às vezes coágulo. O que é todo aquele sangue que você perde? O sangue, gente, é algo vivo que corre dentro da gente. Então, se a gente tá perdendo aquele sangue, a gente tá perdendo vitamina, minerais, né? Fica aí um convite para a live da quarta-feira que vem, 7h45, a gente vai falar sobre tudo sobre a vitamina D. Então, a gente vai falar sobre o que a vitamina D faz sobre a sua saúde, como que você pode avaliar a vitamina D. Eu vou falar tudo sobre esse exame, sobre essa suplementação. Então, já fica aqui o convite para vocês quarta-feira que vem, tá bom? Sexto profissional, nutricionista. Gente, vocês precisam ter um nutricionista para vocês, tá? Não precisa ser eu, não. É um nutricionista aí, ó, do coração de vocês, que vai acompanhar vocês, vai avaliar essa alimentação sua, fazer alguns ajustes importantes, falar de alguns alimentos poderosos para você incluir na sua rotina, que fazem aqui toda a diferença, gente, toda a diferença. É o profissional mais capacitado hoje, claro, né, se estudar, se tiver atualizado e tudo mais, a fazer a sua suplementação de vitaminas e minerais. É o profissional da suplementação que vai suplementar você, porque vai comparar com a sua dieta, quanto que você já consome de cálcio. Ah, consumo já uns 100 miligramas pela dieta, então eu vou colocar aqui mais 200, 300 miligramas. Então, assim, é o nutricionista que vai conseguir avaliar isso de perto. E aí, se você ainda, né, conseguir alguém que entenda um pouco de comportamento alimentar para mudar os seus hábitos, ajudar você nesse percurso, porque quem muda hábito não é o profissional, é você, né? Então, sexto profissional. E o sétimo, o dermatologista, e aí principalmente por conta ali de avaliar essa pele, esse envelhecimento, né? Passar uns creminhos, sempre buscando por cosméticos, gente, limpinhos, e por conta ali do segundo tipo de câncer mais comum no Brasil, em mulheres, que é o de pele não melanoma. Então você vai pedir para ela avaliar essa sua pele, inclusive minha dermato vai me ver lá daqui uns dias. Bom, então vamos ao resumão? Por onde eu devo começar, Maluma? Então vamos a uma atividade prática aqui no final, não fica porque eu vou te ajudar a se organizar para isso. Primeiro, a gente vai fazer aqui um resumo dos 7 profissionais que você deve procurar para fazer o seu check-up anual e avaliar como é que tá a sua saúde, como é que você pode rejuvenescer até 10 anos ao invés de envelhecer. A gente quer vida, a gente quer qualidade de vida, a gente quer saúde e beleza, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, cardiologista. O segundo, gastro. O terceiro, oftalmologista. O quarto, endocrinologista. O quinto, o ginecologista. O sexto, o nutricionista. E o sétimo, dermatologistas. É o mínimo esses top profissionais que você deve procurar de maneira anual, né? E aí eu coloquei aí no intervalo de 2 meses você conversar com todos eles, até para você ver se a linha de raciocínio deles está alinhada, sabe?
Dentro de cada uma dessas especialidades, eu destrinchei aqui para vocês quais os exames, né, que vocês devem solicitar, que vocês devem conversar com eles sobre a importância. Será que eu preciso? Será que eu não preciso? Então, observarem isso, tá bom? E convidar vocês para participar da nossa lista VIP, para que eu possa enviar o PDF com esse resumão, que às vezes ficou aqui muito conteúdo para vocês anotarem. Então, para vocês também pegarem esse resumo de forma mais simples, né, para vocês poderem executar. E aí, como que eu posso fazer, Maluma, para poder começar? Gente, se você tem plano de saúde, você vai pegar os nomes ali no plano de saúde, pegar a indicação com seus amigos. Se é no particular, a mesma coisa. Vai anotar o nome desses profissionais, vai pegar o seu telefone, vai ligar e vai agendar. Não tem outro jeito, você precisa ir. Você precisa fazer. Então, é levantar e fazer. Não tem outro jeito de a gente tratar da nossa saúde, da nossa qualidade de vida, sem ser buscando profissionais capacitados que possam nos ajudar. Então, essas 7 especialidades é aqui o mínimo do mínimo para a gente poder começar a fazer uma investigação. E esses exames, eles vão nortear muito aí, às vezes até um profissional e outro, porque isoladamente eles pedem cada um na sua área. E às vezes se você já leva o resultado de todos para todos eles, olha quanta informação. Olha isso, gente. Tô dando aqui para vocês o pulo da gata. Olha quanta informação importante vocês vão ter, tá bom? O recado sobre check-up anual é esse. Gostaria de saber se tem alguma pergunta sobre a aula de hoje. Lembrando dos nossos 3 pilares: alimente-se, suplemente-se e monitore-se. Então, dentro do monitoramento, eu trouxe para vocês essa super aula, esse super conteúdo, e a gente ainda vai fazer um PDF lindo para vocês e postar no grupo VIP. Então, se você não está no grupo VIP, você entra, fica lá quietinha, que você vai receber muita informação importante. Lembre-se que o nosso corpo, nossa mente e nosso espírito caminham juntos. Então, a gente precisa aí também sempre buscar esse trio aí para que a gente fique bem. A minha missão aqui, gente, é trazer informação para que você possa rejuvenescer 10 anos ou mais, sem cirurgia plástica, sem pílula milagrosa, através desses 3 pilares que eu acabei de mostrar, de falar para vocês, tá bom? Então, gostaria de agradecer aqui a presença de vocês. Se vocês não têm pergunta ou se vocês não quiseram fazer aqui, eu vou postar uma caixinha de pergunta lá nos meus stories. Então, corram pro stories que eu vou postar uma caixinha de pergunta. E vou colocar também o link pro grupo VIP. É só você clicar lá no stories, você consegue entrar no grupo VIP. Então, fica bem fácil para você. Espero vocês por lá. E até na quarta-feira que vem. Queria saber quem gostou, queria que vocês colocassem aqui pra mim se esse conteúdo foi relevante. Eu vi que a Batumbinha já colocou aqui que obrigada. Lembrem de mandar coraçãozinho, lembrem de interagir com o conteúdo para que toda vez que a gente estiver aqui, vocês sejam convidadas a estar conosco, tá bom? Toda quarta-feira, 7h45, até acabar essa temporada de Saúde da Mulher 40+. E vai vir muita coisa por aí, tá bom? 2023 é o ano. Um beijo no coração pra vocês, espero vocês lá. Beijo, Jane!